Olá pessoal, vamos começar agora a aula 26 do curso de Matemática Básica para Concursos. Nós iremos hoje tirar as dúvidas dos internautas, combinado? Então o que é que nós temos hoje? Para começar, vamos resolver a questão complementar 14 da página 132. É a dúvida da Sara e do Paulo. Então, eles dois pediram essa questão. Então, vai aí a resolução dessa questão para vocês dois, combinado? Vejamos o que é que nós temos. Vamos lá. Comprei um pacote de farinha de trigo e gastei 1/3 desse pacote para fazer um bolo. Se gastar 5/8 do restante para fazer uma torta, qual a fração da farinha que sobrará no pacote? Então vamos tentar entender, Paulo e Sara, o que é que nós temos aqui. Vamos lá. Ele fala para você que para se fazer o bolo foi gasto 1/3 do conteúdo lá do pacote. Então vamos registrar bolo 1/3. Muito bem, ok. Lá na frente ele diz que para se fazer uma torta foram gastos 5/8 do que restou. Preste atenção. Do que restou. Observe, olha só. Se foi usado para se fazer o bolo 1/3, é óbvio que sobraram 2/3. Portanto, você pode dizer que para se fazer a torta foram gastos 5/8 do que restou. E eu já sei o que restou, 2/3. Porque foram gastos 1/3. Muito bem. Vamos fazer essa multiplicação? Você fazendo essa multiplicação, o que é que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar 5/12. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou circular as frações correspondentes aos gastos. Vamos somar essas frações. Então eu tenho 1/3 que foi gasto para fazer o bolo, 5/12 que foi o que se gastou do pacote para se fazer a torta. Você somando isso daqui, você vai ter 9/12, que devidamente simplificada vai ficar com 3/4. Para um pouquinho aí, Paulo, Sara. Que fração é essa daqui? Essa fração, ela é referente aos gastos, entendeu? Já foram gastos, na realidade, 3/4 do pacote lá inicial de farinha de trigo. A pergunta é, qual a fração da farinha que sobrará no pacote? Ora, é fácil, você já sabe. Se se gastou 3/4, é porque restaram, portanto, 1/4 do pacote de farinha de trigo. Ok? Muito bem. Vamos lá, próxima questão aí. A Sara, vamos ver, Sara, o que é que você tem agora, a dúvida sua. Questão 34, da página 136. Me acompanhe na leitura aí. Gastei 2/7 do meu dinheiro em frutas, 1/5 em mantimentos, 3/7 em roupas e voltei com R$90. Quanto possuía inicialmente? Algo muito semelhante, Sara, como que fizemos aqui. Vamos somar as frações referentes aos gastos. Então, começando com 2/7 em frutas. Depois vamos somar 1/5 em mantimentos. Eu tenho 1/5 em mantimentos. E depois 3/7 em roupas. 3/7 em roupas. Muito bem. Isso aqui são as frações dos gastos. Vamos somar essas frações. Ora, não é difícil para você perceber que esse mínimo múltiplo comum é igual a 35. Então me acompanha aí, ó. 35. Ok. 35 dividido por 7, isso vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 35 dividido por 5 é igual a 7. 7 vezes 1, 7. 35 dividido por 7 é igual a 5. 5 vezes 3, 15. Muito bem. 10 mais 7, 17. 17 mais 15, 32. Portanto, olha só o que é que significa, Sara, essa fração. 32, 35avos do dinheiro que se possuía lá, o dinheiro inicial, já foram gastos. Então, deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui foram os gastos, ok? Então, isso aqui foi o gasto. Ora, a questão diz para você o seguinte, que a pessoa retornou com R$90. Mas aí vamos pensar um pouquinho. Ora,
Se você pega um determinado valor e divide o valor que se tinha, o dinheiro inicial, divide ele em 35 partes iguais, e dessas 35 partes a pessoa gasta 32 partes, não é difícil para você perceber que o que vai ficar, o que vai restar é 3 35 avos, ou seja, 3 daquelas 35 partes, ok? Isso aqui, portanto, foi o que restou. Mas a questão diz que a pessoa restou de dinheiro para ela R$90. Então fica fácil você estabelecer a comparação. 35 avos do total, isso corresponde, isso é igual a R$90. Pronto, basta agora que eu isole o T da palavra total, para que nós possamos encontrar o valor inicial. Olha, esse 35, Sara, como está dividindo no membro da esquerda, ele passa para o membro da direita multiplicando. Então me acompanhe. Vai ficar 90 vezes 35. E esse 3 que você tem aqui, vou repetir ele, viu, Sara? Esse 3 aqui que você tem ele multiplicando, ele passa para o membro da direita fazendo a operação inversa, ou seja, ele passa dividindo. Então ele sai daqui e cai lá para o lado da direita, dividindo. Ok. Eu só gostaria que você não fizesse uma coisa aqui agora. Preste atenção. Pegar 95 e multiplicar por 35. Está errado? Não. Errado não está. Mas não é sensato você fazer isso. Como você tem uma multiplicação aqui, você tem uma ferramenta, uma autorização assim, super poderosa. Preste atenção. Observe que 90, ele é múltiplo de 3. 90 é divisível por 3. Logo, fica muito mais fácil você dividir 90 por 3 do que dividir o resultado de 90 vezes 35 por 3. É só como curiosidade, só para você perceber, sabe o que eu estou falando. Se você fosse fazer 90 vezes 35, você iria obter 3.150. Ora, 3.150 é divisível por 3, mas você não enxerga essa divisibilidade de maneira tão fácil, tão explícita, como você enxerga aqui, ó, 90 sobre 3. É isso que eu quero pedir a você. A partir de agora, quando você estiver lá já na finalização do cálculo, que aparecer uma fração, e no numerador você tiver um sinal de multiplicação, para um pouquinho, preste atenção. Na maioria das vezes, tem uma facilidade aqui para você. Então o que é que nós vamos fazer, Sara? Vamos fazer o seguinte, esconde esse 35 aqui agora, combinado? E faz 90 dividido por 3. Isso vai dar 30. Pronto, 30. Vezes o número 35. Outro cálculo facílimo de ser feito. Esconde esse zero aqui agora, manda ele pegar o beco, pronto. Esconde ele aí agora temporariamente. E faça 3 vezes 35. 3 vezes 35, isso é igual a 105. Reabilita, resgata aquele zero. Pronto, resgatou, basta você colocar ele aí agora. Pronto. Portanto, a pessoa tinha inicialmente R$1.050. Ok, Sara? Bom, o que é que nós temos? A questão da Luísa, a questão 31. Luísa, essa questão ela é muito parecida com essa questão daqui, ó. E aí vai a sugestão aí agora para você, Luísa. Essa explicação eu vou usar absolutamente a mesma explicação, Luísa. A mesma, só vai mudar os valores, entendeu? Os dados numéricos vão mudar. Mas fica como exercício, você aí agora, eu tenho certeza absoluta que você, Luísa, é capaz de fazer a questão que você me pediu 31 só com essa explicação. Tenta resolver. Caso não consiga, não esquenta não. Preste atenção aqui na resolução que eu vou fazer para você, ok? Então vamos lá, Luísa. A questão 31. De que página? Da página 136. Um comerciante vendeu 4/7 de uma peça de tecido e ainda restavam 450 centímetros. Algo muito parecido. Ora, o que é que nós tínhamos aqui, Luísa? Nós somamos todas as frações aqui, ok? Nessa questão sua é até mais fácil porque você não precisa somar nada, mas volta para cá. Nós somamos todas as frações, ok? Frutas, a fração referente às frutas, a fração referente aos mantimentos, a fração referente às roupas, e obtivemos 32, 35 avos. É o que se gastou. Aí depois eu expliquei para você que
Quem gasta 32, 35 avos de qualquer coisa é porque ficou com 35 avos dessa coisa. Ok, o que é que você tem aqui? Algo muito semelhante. Ele fala para você, um comerciante vendeu 4/7. Ora, se ele vendeu 4/7, ele gastou 4/7. Logo, você pode concluir que vai restar, resta o quê? 3/7. Claro, quem vende 4/7 de uma coisa é porque deixou de vender 3/7 dessa coisa, ok? Mas ele diz para você o seguinte, ainda restou 450 centímetros. Do mesmo jeito aqui que ele fala para você. Você deduz lá na outra questão que se sobrou 3,35 avos do total e que esse 3,35 avos do total é equivalente a R$90. É algo que você vai fazer aqui, ó. 3/7 do total foi o que restou. É equivalente a 450 centímetros. Pronto, algo muito, olha para cá, muito parecido a montagem. O que é que nós vamos fazer? A mesma coisa, Luísa. Vamos isolar o valor de T. Então me acompanha aqui, minha amiga. T vai ser igual a 450 vezes 7. Esse 3, como ele está, Luísa, multiplicando, ele cai fora, desaparece, ok? E ele aparece aqui no outro membro, dividindo. Mais uma vez, o mesmo que eu falei para Sara. Não faz 450 vezes 7. Não que esteja errado. Errado não está. Mas se você observar, você tem uma multiplicação. Multiplicação e fração, geralmente é facilidade. É algum tipo de rapidez que você tem. Você quer ver o seguinte? Esconde aqui esse 7. Escondeu? Observe que 450, ele é divisível por 3. Ele é múltiplo de 3. Por quê? Por causa das regrinhas de divisibilidade que você já estudou. Portanto, eu sei que 450 é divisível por 3. Portanto, a gente vai fazer o quê? 450 dividido por 3. Isso é fácil você perceber que isso é 150. Ótimo. Para um pouquinho aí agora. O que é que nós vamos ter aqui agora? Vezes 7. O mesmo que eu sugeri para Sara, Luísa. Esconde esse 0 aqui. Faça 15 vezes 7. Ora, 15 vezes 7, nós vamos ficar com 105. Resgata aqui agora o 0. Portanto, nós vamos ficar com 1050. 1050 o quê? Ora, a questão fala para você. Centímetros. Centímetros. Ok? O que é que a questão pede? A pergunta qual é, Luísa? Quantos metros tinha a peça? Cuidado, você obteve a resposta em centímetros. A resposta tem que ser dada em metros. Você vai ter que passar centímetro para metro. Se você, Luísa, tiver dificuldade de fazer essa transformação, ok? Não esquenta, não se aperta por causa disso, não. Tem um vídeo lá na série Ganhe Tempo, ok? Você vê aí, tu resolve Ganhe Tempo. É transformação de unidades. Lá eu apresento para você uma tabelinha que a gente apelidou aqui no curso de tabela do decicentmille. Eu apresento para você uma técnica que você faz essa transformação de maneira rápida e fácil, ok? De qualquer maneira, quando nós entrarmos aqui, Luísa, nesse curso, é o próximo assunto, a aula 27 já vai ser esse assunto, entendeu? Quando nós entrarmos no módulo de sistema métrico decimal, eu apresentarei logo na primeira aula para você a tabelinha do decicentmille, combinado? Mas de qualquer maneira, se você não quiser esperar até a aula 27, dá um pulinho lá no segundo vídeo da série Ganhe Tempo, transformação de unidades, ok? E aí, quando você fizer isso, você vai perceber que 1050 centímetros, na realidade, são iguais a 10,50 metros, ok? Bom, essa foi a questão da Luísa. A próxima questão agora, olha aí, da Ana e da Sara. Mais uma vez aí, vamos lá, Sara, então, para essa questão sua. Vamos ver o que é que nós temos aí agora. Página 137. Página 137. Questão 37. É uma questão que caiu no Tribunal Regional do Trabalho. Muito bem, então vamos ver como é que a gente resolve essa questão aí agora.
Vamos ver o que é que a gente tem aí. É o que eu falei para você, né? É o filé mignon dessa parte do módulo, na minha opinião. É a melhor parte do módulo de números fracionários, são justamente os problemas. Então, o que é que nós temos? A Ana aí que pediu essa questão. João gasta 1/3 do seu salário no aluguel do apartamento onde mora e 2/5 do que lhe sobra em alimentação, ficando com R$480 para as demais despesas. Portanto, o salário de João é igual. Vamos parar para pensar um pouquinho. Pera aí. Olha, ele gasta 1/3 do salário no aluguel. Então eu posso botar 1/3 do salário do aluguel. Está aqui 1/3. 1/3 é o que ele gasta do salário para pagar o aluguel. Ok. Aí lá na frente ele fala para você, e 2/5 do que lhe sobra. Pera aí, vamos prestar atenção. 2/5 do que sobra. Mas você já sabe, quem gasta 1/3 de qualquer coisa é porque vai ficar com 2/3 dessa coisa. Portanto, eu posso colocar 2/5 de 2/3. Ok, continuando a leitura. Ficando com R$480 para as demais despesas. Vamos somar isso aqui? Isso aqui é gastos, não é isso mesmo? Você já sabe. Eu tenho 1/3 mais 4/15. Vamos somar isso daqui? Nós vamos ficar com 9/15. Muito bem. Que devidamente simplificada, você vai ficar com 3/5. Portanto, 3/5 é o gasto, vamos ver, é o que João já gastou do salário, 3/5, ok? Mas é a questão do seguinte, olha só, ele fica no final das contas com R$480 para as demais despesas. Mas espera aí, preste atenção. Se ele gastou 3/5, é uma questão muito parecida com as outras duas. Se ele gastou 3/5, poxa, fica claro, óbvio, que restou, no caso, 2/5. Você pode afirmar, você pode concluir, ter a certeza de quem gasta 3/5 é porque restou, ficou com 2/5. 2/5 de quem? Vamos colocar 2/5 do total. Ora, mas aí é que tá, isso foi o que restou, ok? Mas a questão diz para você lá na frente que João ficou com R$480. Ora, mais uma vez aquela comparação. Se 2/5 do total foi o que restou e restou para João 480, está aqui a montagem. 2/5 do total será equivalente a 480. Vamos fazer esse cálculo? Mais uma vez aí, o que é que nós temos? Vamos ver. O 5 passa lá para o membro da direita multiplicando, deixa eu colocar, vezes 5. E esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. O que é que nós temos aqui? Vamos lá. Você vai multiplicar 480 vezes 5? Eu não aconselho você fazer isso. Para um pouquinho. Olha quem é que está aqui lhe olhando. Sinal de vezes. E o que é que significa isso? Poxa, significa que dá uma olhadinha para ver se algum desses dois números, ou 480 ou 5, é múltiplo de 2. Ora, 480 é. Portanto, o que é que você faz? Escolha esse 5 e faça 480 dividido por 2. Isso vai lhe dar 240. 240 vezes 5. Isso aqui é fácil. Isso vai dar 1.200. Portanto, a gente pode afirmar que o salário de João é o que se pergunta, portanto, o salário de João é igual a R$1.200. Combinado? Essa foi a questão da Ana, ok? Da Sara também. Então a gente vai ver agora a questão do Luiz, questão 39. Vamos ver então a questão 39. Também é uma questão de concurso, combinado? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Fui às compras e gastei 1/6 do meu salário. Depois paguei algumas dívidas no valor de R$1.500 e ainda sobraram 2.100. Quanto é o meu salário? Vamos lá? Olha, ele fala para você que foi às compras e gastou 1/6. Vamos colocar os gastos. Então, foram gastos 1/6. Muito bem. Eu estou colocando os gastos. 1/6 do salário, ok? Depois, o que é que ele diz? Paguei algumas dívidas no valor de 1.500. Isso é débito, é gasto. 1.500. Muito bem. E aí foi o que aconteceu. Ele disse para você que ainda sobraram 2.100. Ora, então vamos ver o que é que a gente tem aqui. 1/6 do salário ele gastou.
Depois ele pagou algumas dívidas com R$ 1.500. E ainda sobrou depois R$ 2.100. Olha, eu posso raciocinar da seguinte maneira. Preste atenção no meu raciocínio. Se eu pegar um sexto do total, do meu salário total, mais R$ 1.500 que eu gastei, mais R$ 2.100, que foi o que sobrou, R$ 2.100. Ora, não é difícil para você perceber que isso daqui, que foi o que eu gastei, mas isso daqui, que foi o que sobrou, isso quando somar, vai dar justamente quem? O total. Vai representar o salário inicial, ok? E aí é muito fácil você perceber. O que é que eu vou fazer? 1.500 mais 2.100, isso vai dar 3.600, ok? O que é que nós vamos fazer? Vamos isolar o T para descobrir o valor do salário. Então esse T que está aqui no membro da direita, aqui mesmo ele fica, ele não sai daqui. E esse T sobre 6 a gente joga lá para o outro lado. Pronto, fazendo a operação inversa. Muito bem. Então eu tenho 3.600 igual 6 vezes T. 6T, 6T menos T, isso vai dar 5 sextos de T. Mais uma vez, olha aí, ó, mais uma vez aquela sugestão que eu passo para você. Vamos devagar, não se afogue não. O que é que a gente tem aqui? Vamos pegar 6 vezes 3.600 igual a 5T. Esse 5 que está fazendo o que aqui? Multiplicação. Pronto, olha aí. O que é que você tem? Aqui você tem multiplicação? Para um pouquinho. 6 não é divisível por 5, mas 3.600 é. Ora, 3.600 dividido por 5, vamos ver quanto é que dá? 3.600 dividido por 5, você vai ficar com 720. Portanto, nós temos, total vai ser 6 vezes 720. E aí é fácil você fazer esse cálculo. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 7, 42. Com mais 1, 43. Portanto, o salário é 4.320. Vamos agora fazer o seguinte, vamos sair um pouco do livro de matemática básica, depois a gente retorna para o livro, porque tem duas questões de torneiras para que nós possamos resolver, ok? Mas vamos para aquela lista extra que eu falei para você na aula passada, é uma lista apenas com questões da Fundação Carlos Chagas, ok? Então eu vou resolver agora a questão 8 que o Julivaldo me pediu. É a questão que caiu no concurso da Polícia Civil do Maranhão, o cargo de médico legista, ok? Então me acompanha aí na leitura. Um ônibus sai do ponto inicial por N passageiros. Letra N, ok? No primeiro ponto, desce 1/3 do total desses passageiros. Ninguém sobe. No segundo ponto, desce 1/3 do número de passageiros. Ninguém sobe. No terceiro ponto, desce 1/3 do número de passageiros, ninguém sobe. No quarto ponto, sobem 19 passageiros, ninguém desce. Se o ônibus chegou ao quinto ponto com o número inicial N de passageiros, então N é tal que, aí ele coloca os intervalos de variações que o N pertence, né? Então você tem a lista aí, não vai precisar eu ler para você. Então vamos lá, temos que descobrir o valor de N. Então o que é que nós vamos fazer? Olha só, ele fala para você que no primeiro ponto desce 1/3 do total de passageiros. Então eu vou escrever desce 1/3 do total de passageiros. Olha, fica quanto? Simples, vai ficar 2/3, claro. Então eu vou ficar com a quantidade inicial de passageiros, que é o N, vou representar aqui pela letra N, pelo número 1, menos 1/3 que desceu. 1 menos 1/3, isso vai ser igual a 2/3. Portanto, no primeiro ponto, desceu 1/3 do número de passageiros e ficou, portanto, 2/3 do número de passageiros. Quando chega no segundo ponto, olha só o que é que vai acontecer. Vai descer 2/3, 1/3, melhor falando, do que ficou no primeiro ponto. E o que foi que ficou no primeiro ponto? 2/3. Pronto, tá aí, ó. O que é que você tem aqui? Quantos vão descer no segundo ponto? 1/3 vezes 2/3.
1/3 vezes 2/3, isso vai estar 2/9. O que é que significa isso? Quanto vai ficar? Simples. A quantidade inicial que chegou no segundo ponto, que é a quantidade inicial 2/3, menos o que desceu. E o que foi que desceu? 2/9. Portanto, a gente escreve aqui 2/9. Essa diferença vai ser a quantidade que ficou no ônibus após ele partir do segundo ponto. 2/3 menos 2/9, isso vai dar 4/9. Portanto, vamos colocar aqui 4/9. Portanto, o ônibus, ele saiu do segundo ponto com 4/9 do número inicial de passageiros, ou seja, o número N. Olha, quando chega no terceiro ponto, ele diz que desce 1/3 do número de passageiros, mas 1/3 de quem? 1/3 de 4/9. Então vamos escrever 1/3 de 4/9. Ok, isso vai dar 4/27avos, é o que desceu. Quem é que fica? Vamos ver a quantidade que ficou? Vai ser a quantidade inicial. Quem é a quantidade inicial? 4/9, menos a quantidade que desceu no terceiro ponto. Então é 4/9 menos 4/27avos. Isso vai dar 12 menos 4, isso vai ser igual a 8/27avos. Portanto, esse ônibus saiu do terceiro ponto com 8/27avos do número N, o número inicialmente lá de passageiros, ok? Quando chega no quarto ponto, o enunciado diz que sobem 19 pessoas. Então, 19 pessoas vão subir e ninguém vai descer. Ora, aí ele diz para você, se o ônibus chegou ao quinto ponto com número inicial N de passageiros, então N é tal que... Ora, é muito simples, vamos pensar um pouco, mais difícil nós já fizemos. Ora, o que é que eu tenho? Eu vou ter 8/27avos, deixa eu escrever aqui, 8/27avos de quem? De N, é o número inicial de passageiros. E foi quando ele saiu do terceiro ponto, ele deu a partida, quando ele saiu do terceiro ponto, ele estava com essa quantidade. Quando chegou no quarto ponto, 19 pessoas subiram, então eu vou acrescer, subiram, claro, eu vou somar, óbvio, 19. E aí foi o que aconteceu. Quando ele saiu do quarto ponto e chegou lá no quinto, é a mesma coisa. Ora, se percebeu-se que ele chegou com a quantidade N, ou seja, N passageiros, a quantidade inicial. Muito simples. Ora, o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar esse 19 aqui, vamos deixar 19, e vamos passar esse 8/27avos de N para o membro da direita, fazendo a operação inversa, ou seja, subtraindo, ok? Muito bem. Vamos ficar com o que aqui? Vamos deixar o 19. Vamos lá, me acompanha aqui. Se você fizer esses cálculos, olha só o que é que você vai obter caso você faça esses cálculos. 27 vezes N vai dar 27N. 27N menos 8N, você vai ficar com 19N. Muito bem. Eu tenho que descobrir o valor de N, claro. Então esse 27 aqui, nós vamos ter que isolar N. Para que eu possa isolar N, o 27 e o 19, eles têm que cair fora. Você tem que deixar o N sozinho aqui no membro da direita. Vamos fazer o seguinte, deixa aqui o 19 inicialmente, o 19 da esquerda. Esse 27 que está dividindo, passa lá para o outro membro da esquerda multiplicando. Então me acompanhe. 27. E esse 19 que está multiplicando, passa dividindo. Simples. Olha aqui. Olha minha autorização para fazer o quê? Para fazer isso daqui. Eu vou cortar, ó. Corta, corta. Olha só você com o que é que eu fico. N igual a 27. Portanto, a gente pode afirmar que na realidade o número inicial de passageiros, o ônibus lá, quando ele chegou ao primeiro ponto, era 27 passageiros, ok? Muito bem, o que é que ele vai fazer aí agora? Essa foi a questão da Fundação Carlos Chagas, caiu na prova
da Polícia Civil do Maranhão, o cargo de médico legista, ok? Vamos fazer uma outra questão dessa lista agora, de quem é essa questão. Quem foi que nos pediu essa questão? Marcos, ele pediu a segunda questão da lista. Essa questão caiu no concurso do TRE do Piauí, analista judiciário. Então vamos resolver essa questão, também envolvendo problemas com frações. E essa questão é muito interessante, ela exige um pouco mais de raciocínio, então me acompanha aí na leitura. Na Assembleia Legislativa de um Estado, 1/6 dos deputados são filiados ao partido A. 1/6 dos deputados são filiados ao partido A. 1/8 ao partido B. 1/8 ao partido B. 1/9 ao partido C. 1/9 ao partido C. E 1/12 ao partido D. 1/12 ao partido D. Muito bem. Sendo os restantes filiados ao partido E. A partir desses dados, é correto concluir que a quantidade de deputados desse Estado filiados ao partido E é, no mínimo, igual a... Olha só o que é que nós vamos fazer nessa questão. Me acompanhe. Eu vou ter que somar todas essas frações. A fração dos deputados filiados ao partido A, a fração dos deputados dessa Assembleia que estão filiados ao partido B, a fração do total de deputados dessa Assembleia que são filiados ao partido C, somado com a fração do total de deputados da Assembleia que são filiados ao partido D. Vamos ver que fração que vai dar. Me acompanha aí agora, Marcos. Olha só o que é que nós temos. Você, a princípio, Marcos, teria que calcular esse MMC. Eu teria que fazer isso daqui, ó. 6, me acompanha aqui, viu, Marcos? 6, 8, 9, 12, muito bem. Teríamos que tirar o mínimo múltiplo comum. Mas observe, preste bem atenção. O 6 e o 12, fica de olho neles. O 12, ele é maior que 6 e é múltiplo de 6. Esses dois fatos me garantem que 12 é o múltiplo de 6 e 12. Portanto, não há necessidade de eu trabalhar com esse 6. Eu posso dispensar. Lá na frente, quando você já tiver conseguido o devido treino e você não for mais iniciante, você vai conseguir no olho, assim, contemplando isso daqui, analisando, você vai perceber que o MMC é 72. Por enquanto não, Marcos, por enquanto você vai ter que trabalhar aqui, ok? Faz parte do fato de você ser um iniciante. Muito bem? Olha só, por que é 72? Muito simples. 8 e 9 são primos entre si. Logo, o que é que eu concluo? Que o MMC de 8 e 9 é o produto entre eles. Ou seja, 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. Pronto, aí eu ficaria com 72 e 12. Mas 72 é múltiplo de 12. Logo eu concluo, o MMC é 72. Mas por enquanto, Marcos, vem pra cá, ok? Vamos trabalhar lá de baixo que a gente chega lá em cima. 8 dividido por 2, 4. Repete o 9, porque o 9 não é múltiplo de 2. 12 é divisível por 2, vai dar 6. Você ainda tem aqui, Marcos, números divisíveis por 2. Continue a divisão por 2. 4 dividido por 2, isso vai ser igual a 2. 9 não é divisível por 2, Marcos. Você repete o 9. 6 dividido por 2, meu amigo, vai dar 3. Observe que você ainda tem um número que é divisível por 2. Então, continue com 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 9 não é divisível por 2, repita. 3 não é divisível por 2, repita o 3. Você aqui agora, Marcos, não tem mais nenhum número divisível por 2. O próximo primo é o 3. Coloca o 3 aqui, Marcos. 1 você repete, né? 9 divisível por 3, isso vai ser igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Veja, você ainda tem um número aqui, Marcos, divisível por 3. Fecha aqui agora. Vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. Repito 1. Opa! Vamos ver o que é que nós temos aqui, Marcos? Me acompanhe. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3,
72. É o que eu tinha falado para você, Marcos, 72, ok? Ok, vamos ver. O que é que nós temos agora, Marcos? 72 dividido por 6 dá 12. 12 vezes 1, 12. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 1, 9. 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 1, 8. 72 dividido por 12, isso dá 6. 6 vezes 1, 6. Vamos ver, Marcos, como é que a gente vai somar isso daqui? 12 mais 9, 21. 21 mais 8 vai dar 29. 29 mais 6, 35. Preste atenção aqui agora, que é para nós interpretarmos esse resultado. Fica ligado, questão inteligente. Esse 35, 72 avos, eu vou chamar isso aqui do total, pronto. 35, 72 avos do total. Eu poderia ter colocado um T de total dos deputados dessa Assembleia. Aqui também teria que ter um T, ok? Então vamos lá, 35, 72 avos do total de deputados, eles são filiados ao partido A, ou ao partido B, ou ao partido C, ou ao partido D. Olha, então preste atenção, fica fácil você concluir qual a fração do total de deputados da Assembleia que são filiados ao partido E. Ora, é fácil, vai ser aqui 37, 72 avos. Para um pouquinho, Ayrton. Por que, Ayrton, 37, 72 avos? Ora, é simples. O que é que você tem aqui? 72. Quanto é que falta de 35 para 72? 37. Se você somar essa fração com essa daqui, você encontrará 72 sobre 72 do total. 72 sobre 72, isso é igual a 1. 1 vezes o total vai ser o próprio total. Portanto, você tem o total de deputados dessa Assembleia. Portanto, eu posso concluir que se 35, 72 avos são os filiados dos partidos A, B, C e D, 37, 72 avos do quem? Do total são os filiados do partido E. Ok. Olha a pergunta, muito inteligente a pergunta. Olha só. A partir desses dados, é correto concluir que a quantidade de deputados desse estado filiados ao partido E é no mínimo, ele quer o mínimo. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Olha, não é difícil, mas você concluir isso aqui agora. 37 sobre 72 vezes. Ora, esse número T que eu vou substituir aqui tem que ser um número múltiplo de 72. Por que, Ayrton, tem que ser um número múltiplo de 72? Muito simples. Esse número E aqui representa a quantidade de deputados dessa Assembleia filiados ao partido E. Significa então que tem que ser um número natural. Claro, tem que ser 1 deputado, 2 deputados, 0 deputados, 3, 4, 5, 6, 7. Não pode ser um número decimal. Não faz sentido nós dizermos que o partido E tem 7,8 deputados. Portanto, esse número T, quando eu substituir aqui, tem que ser um número divisível por 72. Por quê? Para quando eu dividir por 72, dê como resposta um número natural. Eu pegando esse número natural aqui, multiplicando por 37, vai me dar também um número natural. O problema agora é descobrir que número é esse. Mas ele dá para você uma pista. Ele sinaliza. É no mínimo. Então, portanto, é o menor múltiplo de 72. Mas vamos relembrar múltiplo de 72? Me acompanha aqui, Marcos. Múltiplos de 72. Olha só o que é que nós temos aqui. Quem são os múltiplos de 72? Você lembra disso, Marcos, daquelas aulas de múltiplos e divisores. Começando pelo universal, que é o 0. Depois eu tenho 72. Depois eu tenho 144. Some 72. Vai dar 216. É o quarto múltiplo de 72. Depois eu teria aqui 288 e infinito, né? Ele não tem o maior número, ele é infinito. Ora, como ele quer que seja 0, ou melhor falando, desculpa,
Como é que ele quer que seja? A menor quantidade. Esse zero aqui está descartado. Porque se eu colocar zero aqui, apesar do zero ser divisível por 72, mas eu vou encontrar uma quantidade zero. Mas eu não posso encontrar uma quantidade zero porque essa fração me diz que tem uma determinada quantidade de deputados. Senão essa Assembleia teria 0 deputados, ok? O que é que acontece então? O próximo múltiplo de 72, imediatamente após o zero, é o 72, que será o menor, vem a ser o menor múltiplo de 72, imediatamente após o zero. Portanto, eu posso substituir esse t por 72 e aqui eu vou encontrar a quantidade mínima de deputados que são filiados ao partido E. Vou cancelar esse 72 com esse 72 porque eu tenho a minha autorização e aí eu fico com a resposta 37. Portanto, o número mínimo de deputados filiados ao partido E é 37. A alternativa, Marcos? Letra D, 37. Ok? Voltando agora para o livro, eu gostaria que você aí abrisse na página 138. Nós vamos fazer 3 questões. As 2 primeiras é a questão 50 e 51 para o Paulo, que ele pediu essa questão, e a questão 54 para o João. Combinado? Vamos começar com a questão 50 e a 51 do Paulo. Vamos lá. A 50 e a 51 são 2 questões que estão ligadas uma à outra. Você pode, Paulo, resolver a questão 50 sem necessariamente ter que resolver a 51. Agora, a 51, para que você possa resolver a 51, não há como você resolver a questão 51 se você não souber resolver a 50. Foi por isso que eu coloquei elas uma imediatamente após a outra. Combinado? Então vamos resolver, começar pela 50. Vamos lá. Obtém uma fórmula para o cálculo do tempo de abastecimento total de um tanque que possui 2 torneiras que enchem e uma que esvazia. Pronto. 3 torneiras, 2 enchendo e 1 esvaziando. O que é que você vai colocar? 3 traços de fração. Me acompanhe então. 3 traços de fração. Pronto. Tá aqui. 3 traços de fração. Vamos chamar T1 e T2, aí você coloca o seu caderno. T1 e T2 são os tempos das torneiras que enchem, colocam água no tanque. Portanto, essas frações vão estar acompanhadas do sinal de mais. Claro, se estão enchendo, elas estão adicionando, estão jogando água dentro do tanque. E T3, você vai escrever aí, é o tempo da torneira que esvazia. Ela retira a água do tanque. Portanto, nada mais natural que nós colocarmos um sinal de menos. Combinado? Bom, esse sinal de mais você sabe que não precisa, ele existe, mas você não precisa escrever ele. Vão ficar com 1 sobre T1, 1 sobre T2, 1 sobre T3. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora, Paulo? Vamos somar essas frações. Mas somar, você viu lá na aula passada como é que a gente soma isso. Vamos multiplicar os denominadores T1 vezes T2 vezes T3. Vamos repetir esse sinalzinho aqui de mais e o sinal de menos. O que é que a gente vai colocar aqui? Bom, esconda esse T1 e faça 1 vezes T2 vezes T3. Nós vamos ficar com T2 vezes T3. Aqui, esconda o T2, Paulo, você vai ficar com T1 vezes 1 vezes T3. Nós vamos ficar com T1 vezes T3. Muito bem. Escondo o T3. Pega o numerador da fração que você escondeu, o denominador, e multiplique esse numerador por todos os outros denominadores. 1 vezes T2 vezes T1. Você vai ficar com T1 vezes T2. Cuidado que essa aqui não é a fórmula que o exercício pede. O que é que você vai fazer? Inverter. Então vamos inverter aqui agora. Vamos lá, T1 vezes T2 vezes T3, ok? Aqui nós vamos ficar mais, menos, T2 vezes T3, T1 vezes T3, T1 vezes T3, e para encerrar, T1 vezes T2, T1 vezes T2. Portanto, essa, Paulo, é a fórmula que o exercício 50 pede.
é a fórmula que você utiliza para calcular o tempo em que o tanque, onde você tem duas torneiras que enchem e uma que esvazia, levam para encher esse tanque, ok? Está respondida então a questão 50. A 51 ela está atrelada, por sinal é uma questão de concurso. E olha só, Funrio, cada torneira enche um tanque em 3 horas e um ralo leva 4 horas para esvaziá-lo, estando o tanque inicialmente vazio e 2 torneiras e o ralo aberto. Poxa, essa é a questão. Uma questão onde você tem 2 torneiras enchendo e uma que esvazia. O que é que você vai fazer aqui agora, Paulo? Substituir. É a substituição pura, simples e imediata dos valores aqui agora. Então o que é que nós vamos fazer? Simples. Olha só o que é que a gente vai ficar. Onde tiver T1 e T2, eu vou substituir pelo número 3, que é o tempo que as torneiras que enchem levam para encher esse tanque, cada uma delas isoladamente. Então, T1 e T2, onde eu tiver aqui nessa expressão aqui, eu vou colocar o número 3. Então, eu vou botar 3, 3. Aqui eu vou ficar com 3, 3. Muito bem. Aqui, T2, eu vou colocar, Paulo, o número 3. Ok. T1, eu vou colocar o número 3. O número 3. Ok. E aqui, T1 e T2, eu vou botar 3 vezes 3. 3 vezes 3. T3 é o tempo que esvazia. Quanto tempo? 4 horas. Então, onde tiver T3 aqui, Paulo, nós vamos substituir pelo número 4. Eu vou colocar 4, 4, 4. Perfeito. O que é que a gente fica aqui? 3 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. 12 mais 12, 24. 3 vezes 3, 9. 24 menos 9, você vai dar 15. Ok, 15, perfeito. Vamos enxugar isso daí? Vamos enxugar isso aqui por 3. Vamos simplificar essa fração aqui por 3. Então eu vou dividir. Posso fazer isso, Paulo? Posso. A matemática está me autorizando. Olha aqui o nome dessa autorização: sinal de multiplicação. Eu posso enxugar essa fração. Com o que é que a gente vai ficar? Vamos lá. 15 dividido por 3, isso vai ser igual a 5. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Pronto, 12 quintos da hora. Muito bem. Ora, é fácil isso. Preste bem atenção. Se você der uma lida lá naquela página 116 e 117, você, exatamente, 116, 117, aquelas técnicas que eu apresento para você, 3 técnicas que eu apresento para você nessas páginas, aquelas técnicas lhe credenciam, lhe deixam preparado para você olhar para essa fração aqui e dizer, olha, é um decimal finito com uma casa decimal, tudo bem? Poxa, mas o que é que eu tenho a ver com essa técnica aqui? É simples, porque você viu lá na aula passada que quando você tem um número decimal que representa uma medida de tempo, e esse número decimal tem apenas uma casa decimal, isso é muito fácil. Você vai pegar o valor, o algarismo que está ocupando a parte decimal e multiplicar por 6. Por isso é que é interessante que você, enquanto concursando, ou seja, aquela pessoa que sabe economizar o tempo, saiba dessa técnica. Portanto, eu sei que isso daqui, na realidade, isso vai ser igual a 2,4 horas. Pronto, acabou. Se dividir, você sabe que é uma casa. E quando não for uma casa decimal, for 2, 3, ou então for uma dízima, você aplica aquela técnica que eu apresentei para você na aula 25, ok? Aí é fácil. Só tome cuidado com uma maldade aqui, ó. Existem questões que a pessoa bota, o formulador coloca lá 2 horas e 4 minutos, ou então 2 horas e 40 minutos. É pegadinha mesmo das braba. Só que isso aqui não é nenhuma nem outra. Na realidade, isso aqui são 2 horas e 24 minutos. Porque você multiplica esse 4 por 6. Portanto, nós vamos ter 2 horas, 4 vezes 6, 24 minutos é a resposta correta. Combinado? Então, é interessante que você, Paulo, você, enquanto concursando, você saiba dessa técnicazinha, porque evita você perder tempo fazendo a divisão,
Porque eu estou tentando verificar se vai dar um decimal finito ou se vai dar infinito, ok? Nesse caso aqui, você olhando para a fração, você já sabe, opa, é um decimal finito e que contém uma casa decimal, ok? E você termina ganhando tempo, e tempo para você lá na hora, eu não preciso comentar quanto é importante você economizar tempo, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? É a questão do João, a questão 54, ok? Vamos ver o que é que a gente tem nessa questão 54. Ela é diferente das outras, veja só. TRF 2007. Trabalhando ininterruptamente, 2 técnicos judiciários arquivaram um lote de processos em 4 horas. Se, sozinho, um deles realizasse essa tarefa em 9 horas de trabalho ininterrupto, o esperado é que o outro fosse capaz de realizá-lo sozinho se trabalhasse ininterruptamente por um período de questão de torneira, apesar de não mencionar torneira aí na jogada, mas é torneira. A questão poderia ter sido feita da seguinte maneira, João, me permita alterar um pouco aí a questão. Poderiam ter perguntado o seguinte para você, ó. Aqui ele fala que 2 técnicos trabalham juntos, fazem o serviço 4 horas. Nós poderíamos ter 2 torneiras trabalhando juntos, enche um tanque em 4 horas. Depois ele diz para você que um técnico sozinho faz o serviço em 9 horas. Nós poderíamos ter, sabendo que uma das torneiras sozinha enche esse tanque em 9 horas, calcule o tempo que a outra torneira sozinha encheria esse tanque. É questão de torneira, isso que eu digo para você. O nome pelo qual esse problema ficou famoso é que não faz justiça, na realidade, ao problema. Sei lá, talvez aí problemas de produtividade, de coeficiente de desempenho, talvez fosse mais interessante, mas aí o nome pegou, ninguém vai tirar esse nome, problema das torneiras, combinado? Só que nós temos também dentro desse problema um outro problema. Nas questões anteriores, normalmente se faz o seguinte: apresenta para você o valor, o tempo de cada uma das torneiras isoladamente e pede para você como resposta o tempo dessas torneiras juntas. Aqui ele faz o contrário. Ele já lhe dá o tempo das 2 torneiras. É interessante, ou melhor, dos 2 técnicos, né? Então vamos lá, técnico, vou chamar de técnico 1, técnico 2, sobre técnico 1 mais técnico 2. Ele chega para você e diz que os 2 técnicos, trabalhando juntos, conseguem realizar o serviço em 4 horas. Muito bem. Ele diz para você que um deles, sozinho, leva 9 horas. Ok. Ele pede o tempo todo. Então vou fazer o seguinte: façamos de conta que o técnico 1 leva 9 horas para resolver o serviço sozinho. T2, T1 eu vou substituir por 9, mais T2, isso é igual a 4. Muito bem. Temos que isolar T2. Como é que nós vamos fazer isso? Simples. Tá vendo esse denominador aqui, ó? Ele vai cair fora. Mas cair fora de que maneira? Como ele está dividindo no membro da esquerda, ele passa para o outro membro fazendo a operação inversa. Eu vou ficar com 9T2, isso vai ser igual a 4, que multiplica toda a expressão do denominador. 9 mais T2. Perfeito. Com o que a gente vai ficar? Vamos aplicar, João, a distributiva aqui, ó. 9T2, isso é igual a 4 vezes 9, isso vai me dar 36. Eu vou ficar com 4 vezes T2, isso vai ser 4T2. Passe esse 4T2 para o membro da esquerda, você vai ficar com 9T2 menos 4T2. Isso vai lhe dar 5T2. 5T2 é igual a 36. Poxa, acabou a questão, né, João? A questão já acabou. Então você vai ficar com 36 quintos da hora. Mas isso é fácil. 36 quintos da hora, já sabe, aquela técnica que você tem lá naquelas páginas. Poxa, decimal finito com uma casa decimal, tranquilo. Então eu vou ficar T2, se você dividir 36 por 5, você vai ficar com 7,2 horas. Já sabe, isso vai ser, cuidado aqui agora, viu? Isso aqui não é nem 7 horas e 20 minutos, nem 7 horas e 2 minutos. Você vai pegar esse 2 e multiplicar por 6.
A resposta é 7 horas e 12 minutos. Letra D, 7 horas e 12 minutos. Ok? Bom, o que é que a gente tem aqui agora? Vamos lá. O que é que você tem aqui? Ok, perfeito. Olha, chegando aqui agora pra gente, eu já ia encerrar essa aula, não estava programada. Chegou uma questão agora do Rubem. Isso, vamos lá ver o que é que a gente tem. Uma questão de torneira, ok? Então vamos ver o que é que a gente vai fazer essa questão agora do Rubem. Então vamos ver como é que a gente resolve essa questão agora. Vamos lá. 2 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Uma delas gasta 5 horas a mais que a outra. Determine o tempo que cada uma delas leva para encher esse tanque isoladamente. Perfeito. Ok. Só há um pequeno porém aí, Rubem. Apesar de ser torneira, eu tenho uma impressão aqui que nós vamos cair numa equação do segundo grau. Ok? O que torna a aula mais interessante. Ok? Porque aí a gente... Interessante, foi bom ter vindo ter aparecido essa questão aqui agora, para mostrar para vocês que torneira é assim, transita assim em todas as séries, ok? Todos os níveis, fundamental, médio, concurso por nível superior, torneira realmente é unanimidade nas questões de concurso. Mas aqui especificamente falando, vamos fazer um comentário aqui agora, antes de nós resolvermos a questão do Rubem. A gente vai cair na equação do segundo grau. Portanto, você que está assistindo as minhas aulas, justamente pelo fato de eu começar pela antiga quinta série, que hoje chama-se 6º ano, a gente vai fazer o seguinte aqui agora. A gente vai abrir um parênteses na aula antes de eu encerrar, ok? E aí você assiste essa questão agora na condição de, sei lá, de ouvinte. Você vai apenas... sei lá como é que você vai resolver. Não estava programado, entrou aqui agora, né? Ele está ali dando risada. Não fique estressado, nem fique estressada se você não conhecer a equação de segundo grau. Eu vou precisar, tudo indica aqui pela leitura, que eu vou precisar de equação do segundo grau. Combinado? Então você que está assistindo essas aulas, justamente porque a gente pega da quinta série, ok? Então essa aula para você, essa parte final da aula, você fica na condição de espectador assim, poxa, eu vou aqui apenas ver o que é que a gente vai fazer, sem compromisso nenhum, entendeu? Porque como a equação do segundo grau está lá no 9º ano, aí ainda vai demorar para chegar lá, então eu vou ficar apenas como espectador, só, não vou participar da questão, combinado? Mas é bom, é interessante que ele tenha enviado essa questão, tenha chegado pra gente, porque mostra que torneira você pega da quinta à 8ª série, combinado? Então vamos ver o que ela vai fazer. 2 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Eu vou chamar de T1, eu vou chamar o tempo da torneira 1 de X. Pronto, X horas. Eu não sei quem, eu não faço a mínima ideia. Daqui a pouco nós vamos descobrir. Uma delas gasta 5 horas a mais que a outra. Poxa, então eu vou... A de vazão mais fraca, de vazão menor, vai ser T2. Então eu vou dizer que T2 é o tempo da T1, X, acrescido de 5 horas. Pronto, tá aí, ó, já começamos a montar. 2 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sabendo que uma delas leva 5 horas a mais do que a outra torneira. Poxa, então, seja lá que número for X, a T2 é esse número somado ao número 5. Joia? Então vamos lá. Olha só, ele fala para você que essas 2 torneiras juntas, T1 e T2, você já sabe a fórmula, ok? Elas levam juntas 6 horas. E aí a questão pede para que nós encontremos, determine o tempo que cada uma delas leva para encher esse tanque isoladamente. Vamos ter que achar T1 e ter que achar T2. Ok, vamos lá. Vamos cair na equação de segundo grau, é inevitável. Quem é T1? T1 é X. Vezes T2, X mais 5. Vamos ver quem é T1. T1 aqui onde eu estou pondo o meu dedo, você vai colocar o número X, perfeito. Mas quem é T2? T2 é X mais 5. Vou botar um parênteses aqui para você não se perder. Isso aqui é igual a 6. Ótimo, ótimo.
Vamos aplicar distributivo aqui. Me acompanha aqui. X vezes x, você vai ficar com x elevado ao quadrado. X vezes 5, você vai ficar com 5x. Eliminando esse parêntese aqui, você fica com x mais x. Opa, isso vai dar 2x mais 5 igual a 6. Ótimo. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu disse a você, ó, equação do segundo grau. Vamos ter que colocar ela na forma geral. Para isso, esse denominador, ó, tem que desaparecer daqui. Então vamos lá. X ao quadrado, me acompanhe. X ao quadrado mais 5x mais 5x, isso é igual a 6, que vai multiplicar toda a expressão contida no denominador. 2x mais 5, pronto. 2x mais 5. Vamos aplicar distributivo aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho x ao quadrado mais 5x, me acompanhe. 6 vezes 2, isso vai ser 12x. Eu tenho 6 vezes 5, isso vai me dar 30. Olha aí. Vamos colocar na forma geral, ok? Passa esse 12 para cá. Quem tem 5 e vai gastar 12, vai ficar devendo 7, claro. Passa esse 30 para cá, menos 30 igual a 0. X ao quadrado menos 30 igual a 0. Perfeito. Equação de segundo grau. Foi o que eu falei para você. A gente inevitavelmente ia cair na equação de segundo grau, ok? Você já sabe como se comportar aqui agora frente a essa resolução, caso você não domine esse assunto, ok? Nós iremos chegar lá, com certeza, não tenha dúvida que nós chegaremos lá no 9º ano em equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, o delta. Só que aqui a gente vai terminar a questão, de resolver a questão, não é isso? Eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta vai ser quem? B. Quem é o b? B é menos 7. Eu vou ficar com menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é 1, coloca aqui para mim. O c, quem é o c? O c é menos 30, delta. Menos 7 ao quadrado, isso é igual a 49. Ok. Joguinho de sinal, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 30, isso vai dar 120. 120 mais 49, isso vai dar 169, que é um quadrado perfeito, cuja raiz quadrada é 13. Opa, fórmula de Bhaskara, vamos lá? Que apesar do nome, né, não foi ele que, digamos assim, inventou a fórmula. Isso foi um matemático lá do século XVI na Europa. Então, não foi Bhaskara. Menos B, a fórmula só leva o nome dele. Raiz quadrada de delta sobre 2A. X vai ser igual a menos B, que é B? B é menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada de 169 sobre 2 vezes o valor de A. O A é 1. Ok. Quem é X? X vai ser menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 169 dá 13 sobre 2. Eu tenho dois valores aqui agora, viu? Eu tenho o x1 e eu tenho o x2. Um deles não vai me interessar. 7 mais 13, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Aqui o x2 vai ser 7 menos 13 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos... menos 3, né? Menos 6 dividido por 2, isso vai ser menos 3. Poxa, mas valor para tempo, valor negativo, não interessa pra gente, né? Cai fora. Portanto, nós vamos ficar, olha aí a resposta. Uma das torneiras, Rubem, é 10 horas. Vou colocar aqui para você. Uma delas é 10 horas. A questão pede o tempo das duas torneiras. Uma delas é 10, a outra é 10 mais 5. 10 mais 5, isso é igual a 15. Portanto, está aí respondida, meu amigo, a pergunta para você. Só como curiosidade, não custa nada a gente ir lá. Não sei se isso aí, Rubem, é uma questão de concurso, mas o que eu vou fazer aqui agora, eu acredito que você lá na hora não tivesse tempo de fazer isso, mas aqui vale a pena a gente fazer. Vamos verificar se nossa resposta está correta?
sei lá, se eu não errei em algum lugar. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu já sei o tempo de cada uma delas. Uma é 10, então vamos substituir aqui, vamos substituir essa fração e vamos ver se o resultado vai ser o número 6. Se for, é a garantia de que nós fizemos o cálculo correto. T1 eu vou botar 10, me acompanha aqui, Rubem, 10, ótimo. E T2 eu vou botar 15, olha só, 15. O que é que a gente tem aqui agora? Vamos ver, 10 vezes 15, 150, 10 mais 15, 25, ótimo. Você simplificando isso por 5, você vai ficar 150 dividido por 5, isso vai dar 30, 25 dividido por 5 vai dar 5. Opa, 30 dividido por 5, 6. Olha, na mosca, 6. Ok? Então, meu amigo, está respondido aí para você a sua pergunta. Combinado? Ok, gente. Vamos encerrar aqui agora essa 26ª aula do curso de Matemática Básica, ok? Aproveitamos também e encerramos o 3º módulo do seu livro, Números, Fracionários e Decimais. Na próxima aula, aula 27, nós iremos já entrar no 4º módulo, que é Sistema Métrico Decimal, ok? Então você me assiste agora lá na aula 27 do curso de Matemática Básica. Wow.